DM9 foi a agência brasileira mais premiada de Cannes Lions neste ano, com 16 estatuetas. E para falar sobre esse sucesso da agência, hoje o JR Trade recebe o CCO e co-presidente da DM9, Ícaro Doria. Seja muito bem-vindo, Ícaro. Muito obrigado, é um prazer sempre estar aqui, conversar sobre a DM9, contar um pouco o que a gente está fazendo. Bom, para você que ainda não conhece a gente, os novos episódios do JR Trade são sempre às quartas-feiras, 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record, e também tem a nossa versão em podcast, é só acessar. Bom, Ícaro, parabéns pela conquista da agência. E eu queria saber se depois desses 16 leões, vocês têm mais responsabilidade, aí um peso ainda maior para carregar. Eu acho que peso, eu não diria peso, mas responsabilidade com certeza. A DM9 deixou de operar por alguns anos e voltou a operar faz 2 anos. Eu gosto dessa possibilidade de dar uma nova vida para uma marca tão icônica da propaganda. E esse ano, depois de 24 meses de reabertura da agência, a gente conseguiu mostrar o que a gente veio. Agora é manter isso, continuar mostrando para os nossos clientes e para futuros clientes o que a gente é capaz de fazer como uma agência. Dá ainda mais confiança para seus clientes, a carteira de clientes da agência? Sim, sim. Todo mundo está muito orgulhoso do resultado. Agora, Ícaro, mais uma vez o Brasil termina na 3ª colocação, isso no ranking geral, né, atrás dos Estados Unidos e Reino Unido. Você acha que continuar, permanecer, sustentar essa posição é muito importante para a publicidade do Brasil? Aqui você acha que esse resultado, o que você diria que esse resultado traduz em termos da publicidade brasileira? Olha, eu vou até mais longe. A gente, como país, fica em 3º lugar, muito pelo tamanho do investimento. Então, os Estados Unidos investe 7, 8, 9, 10 vezes mais do que o Brasil em trabalhos enviados, a Inglaterra o dobro. Então, o Brasil está lá com trabalhos muito relevantes e ganha muito, independente da quantidade de inscrições, se for comparado com outros países. A gente entrega muito mais leão por inscrição do que outros países. Mas o mais notável é que nos outros países você encontra muitos publicitários brasileiros envolvidos nos trabalhos premiados. Então, se eu não me engano, esse ano, metade dos prêmios que foram Grand Prix no festival, metade deles tem participação de algum brasileiro, seja na criação, na estratégia, na produção. Então você vê a presença de brasileiros, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, fazendo total diferença na qualidade dos trabalhos. E nesse caso, você está trazendo uma questão assim, a economia na hora de fazer um bom trabalho e a criatividade é o que conta ou não? Isso vai de ano a ano, você vê que há características diferentes. Os publicitários brasileiros são muito apaixonados pelo que fazem, têm muito interesse pela profissão, estudam muito a profissão, trazem muita energia e isso acontece tanto aqui no Brasil quanto quando os brasileiros mudam para outras agências em outras partes do mundo. Então tem essa vontade muito grande de ser original, de criar engajamento, de criar histórias interessantes. A gente é muito apaixonado por propaganda e acho que isso conta muito na hora de fazer. Muito. Agora, 3 leões de ouro, 2 de prata, foram para a campanha Patrocínio Limpo, né, feita para a Consul. Qual que é a lógica dessa ideia, né? E a marca não aparece nesse caso. Exatamente. Olha, a gente estava tendo que falar sobre uma linha de lava-roupas da Consul e a gente usou muito a conversa que estava acontecendo sobre como os torcedores estão incomodados com a quantidade de logos e patrocínios que estão nas camisas de time de futebol brasileiro. Então tem muita reclamação que acaba descaracterizando os mantos sagrados, as camisas que a gente torce tanto, que ama as cores. Então a gente viu uma oportunidade de fazer uma conexão entre o produto, que é uma lava-roupas, e uma reclamação que os brasileiros fazem com frequência sobre roupas que estão sujas, entre aspas. Então a gente usou o centenário do Juventus, fez essa proposta para eles de se associar, de ser o patrocinador master da camisa do Juventus, e o que a gente pedia nessa negociação é de tirar toda e qualquer logomarca que tinha na camisa do Juventus, para devolver ao torcedor uma camisa limpa de interferências visuais. E aí a gente notou que isso deu mais resultado como forma de patrocínio do que se a gente tivesse incluído o logo, mais um logo na camisa do Juventus. Então foi um momento especial, foi durante o campeonato da Série A2 esse ano, o Juventus completa 100 anos, uma camisa linda,
desenvolvida pela Capa. Então a gente conseguiu alinhar todas essas estrelas para que essa campanha acontecesse. E quando você fala o resultado foi positivo, você está falando do buzz, você está falando do resultado de venda, o que vocês focaram nessa propaganda? Tudo. Aqui, o que aconteceu foi que como a gente manteve o patrocínio limpo pelo campeonato inteiro, a cada jogo esse tema voltava. Tipo, cada vez que o Juventus entrava em campo com a camisa limpa, voltava-se a conversa sobre a Consul, voltava-se a conversa sobre as lavadoras Consul, e isso fez com que a gente ficasse na cabeça do consumidor de uma maneira super positiva pelo tempo do campeonato inteiro. Então isso se reverteu em amor por marca, se reverteu em conversa nas mídias sociais sobre a marca Consul e também se reverteu a interesse e compra das máquinas Consul. E como é que a empresa Consul recebeu essa parceria, né? Porque nem todo mundo deve ser torcedor do Juventus, né? A ideia supera, nesse caso, o amor pelo time específico, por um time específico. Eu acho que nesse caso, como eu falei, tipo, as estrelas, os planetas se alinharam porque o Juventus é um time que é muito tradicional em São Paulo e é um momento muito especial do Juventus de fazer 100 anos. Então, o Juventus, se você escolhesse um time talvez que tem uma torcida gigantesca, talvez você tivesse pessoas que gostassem da ideia porque torcem para o Corinthians ou para o Palmeiras e muitas pessoas que não iam gostar porque se associou àquele time. O Juventus é uma entidade paulistana, todo mundo respeita, todo mundo gosta. Lógico que tem pessoas que vivem o Juventus com mais intensidade, mas a maioria da população paulistana encara o Juventus como um clube que pertence à cidade. Então esse amor é o que a gente buscou na parceria com eles. Menos clubismo e mais amor pela entidade paulistana. E ainda falando sobre propagandas, né, cases de sucesso, outro trabalho que foi premiado foi o do Burger King. Vocês criaram uma ilha para o sanduíche. Isso. Na verdade, a gente descobriu que existe uma ilha que chama McDonald's. Então, uma ilha que chama McDonald's. E o grande ponto que o Burger King sempre faz é que a comida no Burger King é feita com fogo de verdade. Ela é grelhada com fogo. A comida no concorrente não é feita com fogo, é grelhada numa chapa. Então não tem aquele gostinho de churrasco. Então a gente criou essa ideia, a gente descobriu que existe essa ilha McDonald's e na ilha McDonald's tem um vulcão. Então o nosso ponto foi que um lugar que tem fogo de verdade não pode chamar McDonald's, tem que chamar Burger King. Aí a gente criou uma ação usando o Google Maps, as pessoas iam no Google Maps, procuravam essa ilha e tinham que fazer o comentário Ilha Whopper, e todo mundo que fizesse comentário Ilha Whopper na ilha de McDonald's ganhava um cupom de desconto para comprar um Whopper no Burger King. Então a gente mobilizou as pessoas para, no Google Maps, procurarem a ilha e renomearem a ilha para Ilha Whopper. Com esse case que você está colocando, hoje não basta mais só querer que o consumidor vá comprar, mas que ele interaja, que ele crie esse engajamento. Você acha que isso é fundamental ou depende? Eu acho que é fundamental porque isso facilita com que depois, na hora da compra, você tenha aquela marca muito presente na sua vida. Você gosta, que te faz sorrir, que te traz lembranças boas, então isso te ajuda no processo, na hora de escolher, nesse caso, onde você vai comer na hora do almoço. Agora, uma outra questão é que assim, a DM9 ficou inativa por bastante tempo, você comentou aqui nessa primeira conversa que a gente teve, logo na primeira pergunta. Isso dá um peso ainda maior para o reconhecimento, né? Essa volta da agência, na tua opinião, fez toda a diferença para mexer também no mercado publicitário, né? Porque uma agência que não estava ali, de repente, disputando, agora tem uma concorrência ainda mais forte, ainda melhor. Isso puxa o trabalho das outras também? A DM9 significa muito para muitas gerações de pessoas que trabalham em comunicação. É uma agência que tem uma história muito grande, fez campanhas e marcas muito icônicas. Num acidente de percurso deixou de operar. E a volta da DM9, acho que muita gente estava torcendo para que isso dê certo. E agora que a gente está conseguindo mostrar o que veio, acho que muita gente está contente por causa disso. Sem dúvida nenhuma. Agora, Ícaro, vocês têm uma essência, assim, criação de campanhas impossíveis de serem ignoradas. Para vocês, a criatividade é o que manda? É a principal ferramenta. Hoje a gente está... Nossa atenção é pulverizada por muitas coisas, desde tudo que você está vendo nas mídias sociais, até todas as plataformas de stream, todos os canais de televisão, os jornais. Então, é difícil de focar
em alguma coisa se ela não for impossível de ignorar. É daí que a gente construiu o nosso posicionamento. Então a gente precisa criar ideias que são impossíveis de ignorar. Se você bate o olho, você precisa prestar atenção. A gente precisa conseguir que as pessoas prestem atenção no que a gente faz pelas marcas com que a gente trabalha. Então a gente focou muito nesse posicionamento de a gente cria ideias que são impossíveis de ignorar e essas ideias têm um propósito, elas têm que gerar conversa e conversão. As pessoas precisam falar das marcas, tipo, olha que legal esse negócio que o Burger King fez, olha que legal essa coisa que a Consul fez, olha que legal essa campanha que a Brastemp fez. E tomarem uma atitude, comprar, porque também não adianta só falar se isso não está levando as pessoas para o gatilho de eu quero ter essa marca, eu quero ter essa geladeira, eu quero comer no Burger King. Então esse é o posicionamento da agência. Uma coisa que você colocou aqui, né, enquanto a gente tinha uma conversa informal, é que você gosta de estar na agência. Respirar esse ambiente de agência, falar com os funcionários, para você faz diferença no momento da criação, no momento de fazer todo mundo acreditar na mesma coisa? Sim, faz muita diferença. Eu acho que tipo, nesse contexto de troca de ideias, o meu trabalho como líder da área de desenvolvimento de ideias é trabalhar cada indivíduo para que essa pessoa tenha a maior autoestima possível e as melhores condições possíveis para ter ideia. Isso é difícil de controlar quando as pessoas estão no contexto de uma tela de computador. Então o que eu tento fazer é criar um ambiente onde as pessoas consigam se sentir à vontade e bem de ter as melhores ideias que elas possam ter. Então eu gosto de ter as pessoas junto por esse motivo, para criar um ambiente que permite que isso aconteça. Qual que é o segredo da criação da equipe de vocês? Não só no ambiente, mas em termos de diversidade? Vocês têm algum foco na hora de contratar? Desde que a gente abriu, o objetivo é sempre o mesmo, é de refletir o Brasil dentro de uma agência de propaganda. Todos os grupos, todas as diversidades possíveis representadas e com voz dentro desse ambiente que lhes permite criar as melhores ideias que as pessoas possam ter. Então a gente tenta muito refletir todas as cores do Brasil, todas as culturas do Brasil dentro da agência. E vocês têm uma iniciativa, né, chamada Inclusão Move, Programa de Inclusão Move. O que significa isso? Isso foi um programa que a gente começou ano passado para profissionais pretos que estão no começo de carreira ou na mudança de carreira. A gente selecionou ano passado 16 pessoas que fizeram parte do programa, se não me engano metade permanece na agência até hoje. A gente vai começar o segundo ano do programa em agosto, onde a gente vai de novo trazer profissionais pretos que estão ou no começo de carreira ou em transição de carreira, mudança de carreira, querendo embarcar na carreira de comunicação e de propaganda. Vocês estão sempre fazendo uma inclusão e a sustentabilidade estando ali caminhando junto. Acho que as empresas e os clientes querem muito isso, né? Essa formação de uma mente voltada para o sustentável, com um pensamento de meio ambiente, né? A agência tem tratado isso agora nesses 2 anos de nova formação? A gente trata isso nas ideias que a gente leva para os nossos clientes. O impacto que os nossos clientes podem ter no mundo é muito maior do que o impacto que uma agência de 250 pessoas pode ter no mundo. A gente pode criar grandes ideias que vão mover massas para se comportar de maneira diferente. É aqui que a gente foca as nossas iniciativas. Hoje é super importante marcas se comportarem tanto na parte de comunicação quanto na parte de produção, de uma maneira que seja mais sustentável e mais benéfica para o mundo. Isso, senão não funciona mais a relação com as pessoas e com o planeta. Falando em estudantes, em novos profissionais, que tipo de profissional as agências de hoje, ou a agência DM9, precisa? Eu acredito que foram outras qualidades, outras características em gerações passadas, né? E há uma renovação agora, um ambiente novo, um mundo novo. Que tipo de profissional a DM9 precisa para estar com ela? Profissionais apaixonados pelo ofício. Acho que isso nunca vai mudar. Ser apaixonado por propaganda. A propaganda muda, mas a gente está sempre buscando pessoas que gostam de propaganda. Gostam de criar ideias, gostam de conectar pessoas com ideias, gostam de fazer com que pessoas se apaixonem por histórias. Isso é fundamental, gostar de propaganda. E gostar de humanos? Gostar do ser humano? Entender, observar? Isso com certeza faz parte do gostar de propaganda. Eu tive a sorte de crescer numa época onde existiam grandes agências que criavam grandes trabalhos icônicos e que me facilitaram muito para saber o que eu queria fazer como profissional.
Então, desde Washington Oliveto, Nizam Guanais, criaram campanhas e marcas muito icônicas que me chamaram a atenção como criança e já me apresentaram à profissão. Acho que tanto o Washington quanto o Nizam deixaram muito claro para o mundo, para o brasileiro, que as pessoas que faziam aquilo que eles estavam vendo no comercial eram publicitários, trabalhavam em agência, trabalhavam na criação de agência. Então eu já cresci, fui um adolescente sabendo que eu queria ser um redator numa agência de propaganda. Isso me ajudou muito. Eu acho que o que hoje a gente precisa fazer melhor é reapresentar a profissão para os jovens que estão embarcando em faculdade agora, para que a gente consiga sempre atrair grandes talentos criativos para a propaganda. Você acha que, de alguma forma, esse momento de sempre imediatismo, essas métricas e tudo, elas amarram um pouco o publicitário ou tem alguma forma de sair um pouco nesse quesito que eu acabo de citar, né? Qualquer restrição acaba sendo muito libertadora, porque você sabe exatamente que tipo de área você precisa estar e ter ideias para. Então, eu não acho que isso é um problema, contanto que você entenda quais são as regras do jogo. Agora, a gente também adora ouvir histórias profissionais de pessoas. Como é que é a tua história profissional? Você chegou há pouco para cuidar da agência, mas você já estava morando nos Estados Unidos. O que te fez migrar? Eu tive uma história muito diferente das tradicionais. Então, eu comecei minha carreira no Brasil, na DPZ. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu arranjei um emprego em Portugal, mudei para Portugal, trabalhei muitos anos em Portugal. Depois de Portugal, eu arranjei um emprego em Nova York. Então, mudei para Nova York em 2005. Passei muitos anos em Nova York, depois mudei para São Francisco. E aí eu voltei para o Brasil em 2010 para abrir uma agência americana no Brasil, que chama Wieden Kennedy. Então eu abri a Wieden, fiquei 5 anos operando ela aqui no Brasil, e aí tive vontade de voltar a morar nos Estados Unidos. Foi quando eu voltei para Nova York, já numa posição de liderança na DDB de Nova York. De lá mudei para Boston, onde eu fiquei os últimos 7 anos, e aí agora voltei para reabrir a DM9. Então eu fiz essas 2 grandes voltas ao Brasil, primeiro para abrir a Wieden Kennedy, agora para reabrir a DM9, e essas grandes temporadas nos Estados Unidos. Tem sido uma profissão que tem sido muito generosa comigo. Eu consegui morar em cidades que eu sempre tive vontade de morar, trabalhar com pessoas inspiradoras, conhecer pessoas que talvez eu não fosse conhecer se não trabalhasse nessa indústria. Então tem sido uma carreira muito generosa comigo. E nesse tempo que você morou em locais diferentes, em países diferentes, o que difere a propaganda, por exemplo, nos Estados Unidos, em Portugal, aqui do Brasil? Tem algo diferente no consumidor brasileiro? O brasileiro gosta de propaganda, você vê o que você cria nas agências tomar parte da cultura, virar parte da conversa, como as pessoas se comunicam, como frases que as pessoas passam a usar, as pessoas se engajam muito, conversam muito, usam muito as mídias sociais para falar sobre coisas que gostaram ou não gostaram. Então você tem sempre esse feedback da população de uma maneira muito rápida. Nos Estados Unidos a escala é muito maior. Talvez o interesse seja um pouco menor pela propaganda, mas a escala é muito grande. Então tem muito prazo, muito dinheiro, muitas marcas, muita quantidade. Então isso é um pouco diferente. Portugal é o contrário, é muito pequeno, as pessoas se engajam um pouco menos. Então você tem que aprender a dosar o seu talento e direcionar de acordo com o público. Então, Portugal é um tipo de propaganda, Brasil é um tipo de propaganda, Estados Unidos é outro. Você tem que prestar muita atenção na sua audiência. Para novos profissionais, essa é uma dica importante, talvez entender outros mercados também, para quando chegar na hora de ter essa experiência profissional prática, já ter essa noção de que os mercados são bem diferentes, de que ter boas ideias com um público X ou Y, isso muda a tua perspectiva, o teu resultado depois no produto? Para mim foi fundamental. Eu comecei minha carreira no Brasil, trabalhei alguns anos aqui, mas foi quando eu fui para Portugal que eu aprendi propaganda. Tanto porque eu tive que me inserir numa nova língua, um outro tipo de português, entender a cultura local para poder ser relevante, mas me fez observar a propaganda brasileira com uma certa distância. Então eu consegui observar os prós e os contras do Brasil e também absorver os prós e os contras de Portugal. E aí eu fui com essa cabeça para os Estados Unidos, que é um outro mercado. Então para mim me fez crescer e entender como as coisas funcionam de uma maneira exponencial. Para mim foi muito importante. Mas eu tive as melhores oportunidades e tive muita sorte de
consegui me colocar numa agência em Portugal, depois consegui me colocar numa agência nos Estados Unidos. Então, eu não diria que é fundamental, porque às vezes a gente não tem essas oportunidades, não tem essas possibilidades. No meu caso, como eu tive, me foi muito benéfico. Você falou dos Estados Unidos, né? Você trabalhou com o astro da NBA, Kobe Bryant. Como é que foi esse projeto, trabalhar com um atleta, uma estrela americana? Foi uma experiência que praticamente mudou a minha vida. A gente trabalhou junto por 6 anos, o Kobe e eu. Então, a gente se conheceu num contexto muito não ortodoxo, digamos assim. Ele viu um comercial que eu tinha feito para a Nike, que envolvia uma locução do Ayrton Senna, e ele era fanático pelo Senna, e ele conseguiu o meu telefone e me procurou diretamente e pediu para me conhecer. Ele estava vindo para o Brasil para a Copa do Mundo. Ele disse que quando chegasse aqui queria me conhecer. A gente se conheceu, eu fui até Salvador para encontrar com o Kobe. A gente se deu super bem nesse primeiro contato, e aí ele me contou dos planos que ele tinha de desenvolver uma empresa que era pautada em contar histórias, em criar conteúdo, e ele queria colaborar comigo, queria trabalhar comigo. Então a gente passou a trabalhar em diversos projetos juntos, desde o lançamento dos livros dele até, por último, o último projeto que a gente fez junto foi uma iniciativa para conscientizar técnicos de esporte em escola para colocar menos pressão nas crianças no contexto da escola, porque as crianças estavam deixando de gostar de fazer esporte, saindo do esporte escolar por causa da pressão. Então a gente criou uma iniciativa que chamava Don't Retire Kids, não se aposente criança, que era focada em crianças que estavam querendo sair dos esportes na escola por causa da pressão. Então esse foi o último projeto que a gente fez, mas a gente fez cerca de 15 projetos juntos, de lançamento de livro, criação de logo, criação de história, escrever a carta de despedida dele quando ele se aposentou na NBA. Então era uma relação muito próxima, muito rica. Eu aprendi muito com ele, com o foco que ele sempre colocou nas coisas que ele queria fazer. Foi um final completamente trágico na vida dele. A última vez que a gente se falou foi o dia do nascimento da minha filha, então ainda tem o contexto da gente ter se falado muito, porque ele era pai de 4 meninas, então a gente conversou muito sobre ser pai de menina. Então é uma pessoa que eu sinto muita falta, penso muito nele, mas eu aprendi muito nesses 6 anos que a gente teve junto. E depois que vocês tiveram esse contato por tanto tempo, né, houve uma transformação em termos pessoalmente, né, pelo que eu entendo do que você está falando, mas profissionalmente, você acha que cresceu ainda mais essa tua vontade? Até mesmo você teve uma visão diferente do esporte? Você já trabalhava muito com marcas esportivas? O que eu aprendi com o Kobe, eu acho que sim, ele, além de ser um atleta brilhante, ele era um criativo brilhante. Então ele é um cara que se propôs a ganhar um Oscar e ganhou. Então o que eu mais aprendi no convívio com o Kobe é de estabelecer uma meta e ser completamente focado em como chegar naquela meta e como silenciar as vozes que às vezes acabam tirando a gente do nosso caminho. Ele era brilhante em não ouvir os barulhos exteriores que iam tirar ele do caminho que ele estava querendo buscar. E onde que veio essa paixão que você tem ao falar de publicidade e propaganda? Dos trabalhos do Oliveto, dos trabalhos do Nizam. Quando eu estava crescendo, tinham poucos canais de televisão, não tinha as plataformas de streaming, então você assistia o que estava na televisão. Eu gostava mais dos comerciais do que dos programas. Eu estava sempre esperando a chegada dos comerciais. E gostava de inventar comercial e criar comercial. E o Oliveto, como é muito midiático, sempre foi aos programas de televisão, me apresentou a carreira. Eu sou publicitário, sou redator, trabalho em agência, trabalho numa agência que é minha, que chama W Brasil. Então eu já tinha as informações. Quando eu fui chegando no fim da escola, eu já sabia que eu queria ser redator publicitário, de preferência na W Brasil, mas na época consegui entrar na DPZ como estagiário, e completamente apaixonado pelos trabalhos do Nizam Guanais, que criou inúmeras campanhas, desde mamíferos Parmalat até um monte de coisa, Guaraná, Lego. Então era fascinado com os trabalhos da DM9, então isso me alimentou a vontade de ser criativo, redator dentro de agência. E você chegou a conhecer algum deles pessoalmente? Eu convivo com o Nizam com certa frequência. Incrível. Conheci o Washington Oliveto a caminho de Tóquio para ver o Corinthians muitos anos atrás, quando o Corinthians era bicampeão do mundo.
Você hoje tem 250 colaboradores, clientes grandes, responsabilidades cada vez maiores, ganhando prêmios aí internacionais, né, digamos. Como é que você equilibra a sua vida pessoal com a profissional? Você falou da sua filha, né, tem uma filha pequena. Eu sou muito regrado. Eu, como passei quase 18 anos nos Estados Unidos, construí a minha rotina pautado um dia que começa na agência às 9 e termina às 5h30. Eu, ao voltar para o Brasil, trouxe isso comigo. Eu continuo me comportando dessa maneira. Eu chego cerca de 8h30, 9 na agência e saio às 6 da tarde para estar com... Agora eu tenho um filho menor, o Léo e a Mia, para estar com eles, para continuar participando do dia deles, tá para o banho, tá para contar história, tá para jantar. Então, eu sou muito regrado com relação a isso. Eu consigo suprir as necessidades do meu dia em outras horas onde eu consigo me organizar e estar presente quando eu preciso estar presente. Mas eu sou bem regrado com relação ao que horas meu dia começa e que horas meu dia termina. Você acha que isso é uma liderança, isso inspira outras pessoas a fazerem igual? Eu espero que sim, mas eu deixo que as pessoas administrem as suas vidas da maneira como elas quiserem. Eu só demonstro para elas como eu me comporto dentro da agência e digo que eu sugiro e que elas possam se comportar da mesma maneira. E essa nova geração, ela tem alguma característica diferente que você enxerga e que seja difícil talvez de trabalhar ou de negociar, ou você tenta extrair o melhor dos novos profissionais? Você consegue achar ali uma essência, uma característica que poderia não parecer boa, mas acaba se tornando boa? Olha, eu vou falar uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com etarismo, mas o mundo é dos jovens. Quem cria a cultura são os jovens. Então é mais importante para mim eu estar cercado de pessoas que vão me demonstrar para onde a cultura está indo, do que eu dizer para eles como se vive, como tem que se comportar e qual é o ambiente, como devia ser um ambiente criativo. Então é muito importante a gente se atualizar como os jovens estão vivendo a vida deles e trazer isso e aceitar isso dentro do ambiente de trabalho do que tentar impor uma maneira que tem a ver como eu cresci dentro de um ambiente corporativo para as novas gerações. Então, acho que é super importante se manter atualizado em como as empresas se comportam, pautadas no que é importante para as novas gerações, para criar um ambiente que seja propício e convidativo para as novas gerações, sempre. E para onde que você acha que a publicidade vai caminhar daqui para frente com inteligência artificial, com essas pessoas cada vez mais conectadas, mais integradas, mais interessadas em estar num ambiente digital? Se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos 26 anos, estando no contexto de agência e de propaganda, é que é impossível prever o futuro. Tem muita gente que constrói carreira tentando ser os messias da propaganda, os messias do para onde vamos, mas é um ambiente muito dinâmico. As coisas mudam e acontecem com muita rapidez. O importante dentro de uma agência é ser rápido a responder os estímulos que a cultura estão nos mandando. Então é mais importante estar atento às mudanças e aos acontecimentos do que gastar tempo tentando prever o que vai acontecer, porque invariavelmente a gente vai errar. E se tratando de um futuro próximo, como o próximo ano, como é que a DM9 se vê no próximo ano? Quais são os trabalhos que vocês estão focados? No que vocês estão focados para esse ano? Olha, a gente teve um ótimo ano até agora. Pensa que a agência existe há 24 meses, então a gente está pensando no terceiro ano de existência, mas a gente tem grandes parceiros. Eu estou muito empolgado com o trabalho que a gente vem desenvolvendo para a iFood, com o trabalho que a gente vem desenvolvendo para a Brastemp, para a Consul, com o trabalho que a gente faz para a DASA, com o trabalho que a gente faz para a Burger King, para a Claro. Então a gente tem a oportunidade de trabalhar com grandes clientes, com clientes que estão dispostos a criar ideias que são impossíveis de ignorar. O segundo semestre tem muita coisa acontecendo culturalmente, acontecimento do Rock in Rio, todos os eventos que acontecem no segundo semestre são sempre pratos cheios para essas marcas criarem grandes ideias. E também já se preparando para o ano que vem com coisas que são muito empolgantes. Então estou bem empolgado com relação ao segundo semestre e eu acho que Cannes nesse ano coroou um ótimo ano anterior. Eu sempre falo que Cannes é como o fechamento do ano fiscal da criatividade. Você fecha em junho, no fim de junho, os 12 meses anteriores
aquilo. Então a gente está agora num começo de um novo ciclo, o ano criativo começa agora, eu estou bem empolgado. Bom, Ícaro, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Eu desejo mais e mais sucesso então para você e para toda a sua equipe da DM9. Muito obrigado, muito obrigado. E eu agradeço você que ficou aqui com a gente até agora. Bom, o JR Trade tem novos episódios sempre às quartas-feiras, 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV e também dá para você acessar todo o nosso conteúdo no podcast se você preferir. Até a próxima!